Flamengo 1-0. De inauguração da estadual, falou do Savone. Estamos de volta na segunda parte do 32º episódio. Gente, é muito legal ter o Felipe Ximenes mais uma vez aqui. É muita história para contar. E é pouco tempo que a gente tem, né? E esse aqui, ó, livraço dele, já comecei a ler. Bom. Eu não sou muito bom de leitura, não. Mas, assim, tem alguns livros que eu tenho na minha coleção, que eu aprecio os assuntos, os temas. E sempre enriquece, na verdade, né? Como você falou aqui já conheço uma parte da sua história, que você deu aula lá na CBF Academy. CBF Academy, por 11 anos. Então, eu acho que eu peguei licença A, licença Pro. Pode ter sido Pro. Pro, né? Acredito que foi Pro. E aqui tem um capítulo que você começou dando aula lá com esse capítulo aqui. Né, do Descurrículo? Descurrículo, né? Eu fiquei assim, caramba, esse cara tem muita coragem, cara, de falar assim, né? Aqui, o certo é certo mesmo dando errado. Eu posso dizer também, se me permite dizer, que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso. Entendeu? Ou seja, se alguém estiver fazendo as coisas erradas, vale a pena continuar a ser honesto e fazer as coisas certas, né? Até porque existe para mim, eu que sou um cristão, e não abro mão de negociar essa minha fé, eu sei que Deus vê tudo, né? E quando ele vê o certo é certo e mesmo dando errado, ele sabe que ele tem um grande carinho por isso. Pô, continua firme, meu filho. Sim. Que chegar uma hora, o certo vai dar certo também. Sim. Né? E vamos conversar um pouco mais? Vamos. Não, você está falando isso, eu achei bacana. Acho que vale até a gente colocar, porque é o seguinte, né, Gotardo? A gente precisa definir o que é certo, primeiro, em cada momento. A gente precisa entender que muitas vezes o que era certo ontem não é certo hoje. E existem também, por outro lado, as verdades que são absolutas e essas não podem mudar. Isso. E essas verdades absolutas eu chamo de princípios. Sim. E aí, na construção do caráter de um ser humano, ele precisa entender que existem alguns princípios que são inegociáveis. E a partir daí, você define aquilo como seus valores. E quando você tem os seus valores muito claros, você vai pagar o preço. Seja ele qual for. O preço ele só é alto ou baixo se ele estiver vinculado ao valor que aquela coisa tem para ter aquele preço. Pega esse código aí, gente. Pega esse código aí. Cara, já começa a curtir, comente isso aí, ele vai falar um pouco mais sobre isso aí. Eu tô entendendo o que você está falando, que é fantástico. Eu tenho um preço de muita coisa aí, até hoje não consegui pagar. Pô. É isso. Entendeu? Porque é a preço alto que eu que estou pagando. Né? Porque as pessoas enxergam e acham que aquilo, como que ele tem coragem de pagar para ser aquela pessoa? Você acabou de falar da sua fé, né, o Gotardo. Muita gente pode achar que é um preço muito alto a se pagar aqui na Terra, mas para quem crê em algo que está acima do tempo, acima do espaço, que está acima da mensuração pequena e ínfima que a gente tem desse mundo que vivemos hoje, esse preço é até barato demais, né, Gotardo? É barato, porque a palavra de Deus para mim é o certo. Como isso é imutável, né, e ela é atual. Quem estuda a palavra de Deus, lá de Gênesis até Apocalipse, você vê que é atual. Sim. Entendeu? E Deus tem o julgamento, tem a condenação e tem aqueles que se autocondenam. Sim. Tá escrito lá. Sim. Não sou eu, não. Fica bravo com o homem lá de cima, tá? Esse que autocondena tá condenado, pô. Mas todo mundo tem o direito de ser absolvido. Tem a sua oportunidade, né? Basta dar um passo de coragem, de fé. Pô, Ximenes, nós vamos falar um pouquinho da rodada também? Vamos. Pô, eu acho que legal. tem muitos assuntos interessantes, um pouco de arbitragem também. Podemos. E como eu queria que você desse assim, já dá logo uma machadada no meio. Vamos lá. CEO. Quero que você fale assim, CEO é esse aqui, ó. Faz isso, desempenha isso, comanda isso, né? Se submete a determinadas situações, a hierarquia também.
Bacana, Já bacana. para que Tá. você que está seguindo, comente, compartilhe, se inscreva também no canal, tem TikTok, tem YouTube, e aprenda essa lição. Pega esse código aqui, cara. O que eu penso é o seguinte, Gotardo, esse termo CEO, ele vem do mundo corporativo, das empresas, das indústrias, né, das instituições corporativas. Ele vem sendo falado de uma forma mais constante no futebol brasileiro, vamos dizer assim, há uns 10 anos. Então, talvez o CEO que apareceu aí, né, o Fred Luz no Flamengo, né, ele teve apareceu de uma forma muito interessante dentro disso. Só que eu penso o seguinte, se você tem um clube que ele é associativo e ele tem o futebol e outros esportes, eu acho que faz sentido que você tenha um CEO do clube. Por quê? Porque ele vai precisar administrar vários outros departamentos e várias outras modalidades que não somente o futebol. Sim. Aí a gente pode até questionar se você vai colocar um CEO do futebol ou se este diretor executivo de futebol vai ficar subordinado ao CEO do clube. Exemplo, no Atlético Mineiro, que é uma SAF hoje, nós temos o CEO do clube, que é o Bruno Musi, e temos o CEO do futebol, que é o Sérgio Coelho, que é também o presidente da Associação Clube Atlético Mineiro. Então, ou seja, o Bruno Musi ele cuida de questões que não dizem respeito ao futebol e o Sérgio Coelho é o CEO do futebol. Agora, quando você tem uma SAF, que ela é exclusivamente de futebol, eu não vejo muito sentido deste CEO não dominar o futebol. Tem de ser uma pessoa que conheça o core business, ou seja, o negócio principal desta SAF, que é o futebol. E aí eu acho que a gente ainda vai ter uma aprendizagem dentro desse processo. O CEO nada mais é do que a tradução de uma sigla americana, Chief Executive Officer, ou seja, é um chefe das ações executivas daquela empresa. Então eu penso que precisa ser uma pessoa que conheça todo o processo da sua principal atividade, que é o futebol, mas também saiba que budget não é um combo do Burger King, que saiba que KPI não é um prato do Shining Box, que saiba que forecast não é uma tempestade de verão na Flórida. Ou seja, você precisa sentar numa mesa com as pessoas que têm dinheiro e saber discutir com elas. Cara, então o CEO tem que entender de futebol. Na minha concepção, sim. Na minha também. Se a SAF for somente de futebol. Né? Vamos focar isso aí, é futebol. Tem que entender. Eu tenho um exemplo para citar, que eu fui quase contratado por um clube, e o senhor falou assim, mas o que justifica a sua contratação? Eu falei, é só você ver a minha vida, o que eu fiz e o que eu faço, e o potencial que eu tenho para desenvolver esse trabalho aqui nesse determinado clube. Uhum. Ele não aceitou, por quê? Ele viu números, ele viu orçamento, ele viu que naquele momento não se encaixava mais um contratado. Mais um contratado, Sim. Não o contratado, Sim. Entendeu? Sim. E, em seguida, depois, ele saiu, foi embora. E eu também vejo, Gotado, o seguinte, eu não vejo nenhum problema de você montar uma estrutura de SAF Sim. e não querer ter um diretor executivo. Você pode ter ali os chamados team managers, você pode ter um head scout, mas é muito importante que você comunique isso para a comunidade que está em volta do clube que você está gerindo, para que você não dê uma exposição excessiva para o executivo versus um poder decisório pequeno. Então, você tem de controlar isso para que você tenha uma gestão e uma governança que possa atender os interesses de todo mundo. Por isso, quando você comentou naquela passagem pelo Flamengo, que você tomou uma posição correta, ao meu ver, e que a repórter foi muito infeliz, né? Ela invadiu um espaço de privacidade seu, do vestiário, Sim. dos atletas, comissão técnica, do clube. Eu não diria nem infelicidade, eu achei que foi uma ética muito questionável da profissional em questão. Né? Não é furo de reportagem. Não é furo. Não. As pessoas não comentam isso. Isso foi... Bom, é o que você falou. Você já definiu bem. Já ressignifiquei. Quer dizer, e é bem claro isso aí. Você atacou o problema.
Senão o problema te ataca, Sem dúvida. te elimina. Sem dúvida. Passou por um processo, para mim, de injustiça. Sim. Nisso daí, né? Mais sobre o senhor, mais sobre o... Não, cara, eu acho que é muito bacana todo esse momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Né? Acho que ainda tem muita coisa para a gente aprender, acho que ainda tem muita coisa para a gente se posicionar. Eu acho que a prática da lei da SAF, ela vai trazer uma melhoria do processo, né? A gente está aqui falando hoje no dia 29 de abril, né? Você vê, o Ronaldo já está passando a posição dele da SAF para outra pessoa, né? A gente está aí vendo as movimentações dentro dos clubes acontecendo, ou seja, tem muita coisa para passar e eu espero que isso seja sempre para o bem do futebol brasileiro, que é o que todos nós queremos. Eu vou perguntar do Ronaldo, já que você citou o Ronaldo, Vamos lá. bom que esse meu convidado, ele já me dá uns gatilhos, ganchos assim, facilita muito a minha vida, né? Sim. E não preciso nem antecipá-lo. O Ronaldo, ele fez bem para o Cruzeiro? Ao assumir a SAF? Assumir a compra, A compra. daquele instante até hoje. Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Eu acho que a gente só vai conseguir avaliar isso talvez daqui uns 10 anos. Eu penso o seguinte, a situação caótica financeira que o Cruzeiro estava passando naquele momento, aliado a um terceiro ano de Série B de Campeonato Brasileiro. Talvez somente uma pessoa da grandeza do Ronaldo e da representatividade dele em relação àquele clube pudesse ser o mensageiro da transformação do clube em SAF. Então, a gente não pode tirar isso do Ronaldo. Tá? Porém, a gente está vendo agora, já em 2024, eu não sei como vai ser o processo, que ainda não está muito público, né? Se o Ronaldo vai continuar, se ele não vai continuar, se ele está passando tudo para o Pedro, se ele não está passando tudo para o Pedro. A gente precisa ver ainda o que sai na mídia daquilo que realmente vai ser real. Né? Mas eu penso que o Cruzeiro vai poder avaliar, a imensa nação cruzeirense vai poder avaliar esse processo, se o Ronaldo fez bem ou fez mal para o Cruzeiro, talvez um pouco mais à frente. Acho que naquele momento ele foi uma pessoa muito importante, sim, pela situação que vivia o Cruzeiro. A minha opinião, eu concordo com você, ele foi decisivo pelo momento do Cruzeiro, assim como o John no Botafogo. A gente não teria mais o Cruzeiro e o Botafogo numa situação impensável, ser de repente Série B, Série C, tô te falando sério. Sim. Tá? É uma situação gravíssima. Ronaldo chegou, fez um aporte, e lógico que faria outros aportes ao longo de 5, 10 anos. Sim. Conseguiu uma redução, acho que de 400, 500 milhões da dívida, que passava de 1 bilhão. Né? Não vamos falar do casos do Fábio ter saído, né? Isso é um outro assunto também, né? Não é questão de mérito, não. Eu não discuto o mérito do Fábio. Eu sou fãzaço do Fábio, sabe? Mas é uma questão de SAF. Questão de SAF, né? Para você ver, né? Uma decisão dura que foi tomada e fez bem para ambas as partes. Né? Fez bem para o Cruzeiro pelo que eles queriam naquele momento, fez bem para o Fábio, que reencontrou o prazer de jogar, ganhou um título de Libertadores que ele não tinha, né? Hoje é o atleta mais velho em atividade do futebol brasileiro, então que talvez, né, sirva para outros grandes clubes brasileiros que estão passando por situações parecidas com seus ídolos, né? Exatamente. O Fábio hoje está muito feliz. Tá muito feliz. Tem lá seus méritos todos? Tem lá seus quase 1000 jogos pelo Cruzeiro, assim, como o Cássio também tem quase seus 1000 jogos também eu acho que vai bater, né? Sim. Nós temos mais de 700, né? Tem mais. Mais de 700, o Cássio, do Corinthians, né? E o Ronaldo hoje, ele conseguiu, além de reduzir essa dívida, ele conseguiu meio que organizar todos os departamentos, né? Com todo o seu staff ali, né? Então, os amigos que jogaram e amigos que não jogaram. É isso que a gente vai ver no futuro, né, o Gotardo? Eu acho que é muito pouco tempo para a gente transformar a gestão e a governança de um clube, né? Ele subiu
sem maiores problemas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve o primeiro ano na Série A com bastante dificuldade, né? Ele foi se livrar da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, talvez faltando 2 ou 3 rodadas, né? Até menção honrosa ao Paulo Autuori, que pegou uma batata quente lá e dirigiu o time por 2 ou 3 equipes para ajudar nesse processo, e agora começou a temporada de 2024 e já na segunda rodada do campeonato ele está anunciando a saída da gestão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, como é que é? A faixa que estava no Mineirão, obrigado não, tinha uma faixa contra tipo o Ronaldo. Adeus, Ronaldo, alguma coisa assim, né? Exagero, tá? Exagero. É muito paixão essa faixa. Eu acho que tem que ser grato ao que ele fez. Cometeram, assim, muitos erros? Cometeram. Sim. Até porque a verdade sua, a minha, podem ser diferentes. Claro. Algumas contratações feitas lá eu não faria. Sim. Mas, enfim, isso não é um assunto nosso. Tem uma equipe lá decidindo isso, né? E essas que eu disse que eu não faria, elas deram errado. Sim. Elas deram errado, sabe? E eu não sou engenheiro de obra pronta. É aquilo que eu acredito, que eu vejo, né? E você tem formação, preparação física, você também é treinador, você tem uma leitura geral sobre isso daí. Sim. Quando eu falei do John também, vamos pro jogo então? Vamos. Quantos graus estava esse jogo aí do Botafogo e Flamengo? Onde eu estava? Não, a temperatura, você lembra? Olha, vou te falar uma coisa. Eu estava no Maracanã, eu não tenho a menor dúvida que no campo de jogo a sensação térmica era acima de 40 graus. Nenhuma dúvida. Eu vi pela TV. O espetáculo foi prejudicado pelo calor. Sim. As duas equipes prejudicaram. Sim. Certo? E aí você tem um debate muito bom sobre isso, né? O Flamengo trabalhou as últimas 2, 3 semanas pensando sempre no jogo seguinte, como foi o jogo lá fora, né? E o jogo depois, já citado pelo Tite, o jogo de domingo às 11 horas da manhã. Foi Palmeiras, Libertadores e Botafogo, né? Mas então, é sempre uma programação, né? Você tem que trabalhar aí com uma gordura para evitar erros, né? Mas o desempenho do Flamengo, assim, foi bem abaixo do esperado, pela qualidade dos seus jogadores, né? E do Botafogo foi uma equipe muito mais determinada, usando um pouco mais do vigor físico, na partida que eu vi de casa, né? E uma vitória justa, ao meu modo de ver, né? Apesar de o Flamengo ter 60% de posse de bola, o Botafogo com 40%, né? Aí você vê outros números lá, chute a gol, né? Escanteios, coisas todas, mas isso não define, né? Não define, isso não é suficiente para trazer uma vitória, né? O VAR veio para a gente criar um equilíbrio, porque eu lembro assim daqueles times pequenos, né, interior de São Paulo, que davam um chute a gol, era o gol da vitória. E foi massacrado durante 89 minutos, mas conseguiu escapar uma bola, fez o gol da vitória e tudo bem, tudo resolvido. Naquela época eram 2 pontos, né? Sim. Hoje são 3. E esse jogo te agradou? Eu acho que pelas circunstâncias, eu sempre gosto de ver um jogo ao vivo, né, Gotardo? A gente enxerga um jogo bem diferente do que um jogo que a gente assiste pela TV. Eu acho que você encontrar soluções dentro das dificuldades que o jogo te apresenta é muito interessante para você avaliar jogadores, avaliar trabalhos. Então eu gosto muito disso. Era uma situação que todo mundo sabia que aconteceria, um jogo às 11 horas. Talvez não tivéssemos a expectativa de ser tão quente, né? Mas eu achei interessante. Eu não vou colocar aqui que, obviamente, se o jogo tivesse sido disputado às 4 horas ou à noite, a gente teria um outro ritmo de jogo. Eu quero avaliar aquele jogo ali, né? Eu achei muito interessante a proposta de jogo do Botafogo, né? Ele deu a bola para o Flamengo, apesar de adiantar sua linha no primeiro terço com a bola no tiro de meta do Flamengo. Achei muito inteligente. Achei inteligente. O Flamengo já vem mostrando uma certa dificuldade no último terço de campo, quando o Arrascaeta não está muito inspirado, né? Então foi isso que aconteceu, né? Apesar do Flamengo tá com muito mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo, efetivamente o gol do John, que é um baita de um goleiro, foi meu atleta no Santos, chegamos à final da Libertadores em 2020-21, não foi muito exigido, né? Eu achei que no segundo tempo o Botafogo soube
mudar as suas peças da maneira que interessava mais a ele para aquela proposta de jogo. Então achei também bastante interessante essa movimentação. E no final das contas achei uma vitória justa para a Estrela Solitária, sinceramente. Então, no pacote total ali, você tem a temperatura, né, tem o desgaste da viagem, mas a ciência, ela fala, sempre fala. Mas quando você consegue invalidar a ciência, é quando o atleta não tem um comportamento profissional. Por que eu digo isso? Porque de todos os cuidados que a gente tem, né, você tem alimentação, você tem sono de qualidade, você tem a logística, tem tudo. Se o atleta não for profissional e não entender que isso faz parte do combo, do pacote, você pode poupar quem que você quiser. Porque aquele período que está sendo poupado, ele está utilizando essa energia para fazer besteira na vida. E vai atrapalhar o rendimento dele e de toda a equipe. Eu costumo dizer assim, o coletivo resolve um problema individual. Resolve. Às vezes acontece uma falha lá e tal. Mas o individual, a falha individual, ela acaba prejudicando todo o coletivo. Como isso? Não, é só você ver. Funções de atletas que colocam, às vezes, o seu desejo, o seu querer acima do coletivo e traz prejuízo para todos eles. Para a equipe, para o treinador, para todo mundo. Né? Um pênalti batido descaradamente. Um goleiro que faz uma defesa, ou tenta fazer uma defesa e não faz, caindo para trás. É falha individual. O coletivo não resolve isso. Um pênalti cavadinha na mão do goleiro, o coletivo não resolve isso. Não. Mas o prejuízo é para todos. Então existem decisões que é individual. Então você vê um time do Flamengo, com aquela qualidade que tem, que é absurda, não acertar um chute a gol, cara. Você falou uma coisa que para mim eu queria até fugir um pouco do que você acabou de comentar, da falta de eficiência, da falta de eficácia do Flamengo em acertar o gol. Você falou de ciência. Né? Sabe o que me preocupa muito no futebol, Gotardo? Às vezes a gente cria venenos que nós mesmos precisamos tomar. Nós, profissionais de futebol, a gente gosta muito de, às vezes, valorizar determinadas ações em determinados momentos, quando aquilo nos conduz à vitória ou aquilo é mais conveniente para a gente, e às vezes a gente paga o preço logo em seguida. Eu acho que a gente não pode atrelar a ciência ao resultado do jogo. A ciência ela precisa ser respeitada de acordo com o que você tem como diretriz do seu trabalho, e nem colocar nas costas da ciência uma ação que você está tomando, e muito menos querer negar a ciência quando as coisas não saem da maneira como você gostaria que saísse. Está entendendo o que eu estou te dizendo, Gotardo? Assim, nós tomamos a decisão, exemplo, nós tomamos uma decisão de viajar com estes jogadores para tal lugar. Isso é o melhor que nós temos no momento. A gente não pode justificar demais. A gente, por muito tempo no futebol brasileiro, a gente falava que os nossos times tinham baixa qualidade tática e técnica porque a gente não tinha uma pré-temporada suficiente. Aí quando chegou a partir de 2013, que a gente começou a ter a parada de quase 40 dias das intratemporadas, nós treinamos e continuamos alguns times a ganhar jogos e outros times a perder jogos. E aí quem está nos dirigindo ou nos julgando, falou assim, engraçado, vocês não falavam que precisavam de tempo, agora vocês têm tempo e continuam perdendo jogos. Então, se a gente não der a medida exata de cada um dos imensos fatores que fazem parte do futebol, a gente acaba criando veneno que nós próprios precisaremos tomar no futuro. Eu sou bem simplista também, as avaliações e meus entendimentos. A ciência eu já vi justificar vitórias e derrotas. Tá? E às vezes eu já vi clube que abriu mão da ciência para subir da B para A. Sim. Sabe, já vi clube. Sim. Se fosse seguir a ciência, não teria subido, não. Mas exatamente isso. Tá? Porque... São decisões que você precisa tomar. O certo é o certo mesmo dando errado. Porque às vezes a gente também... e é uma característica do futebol, né, o Gotardo? Aliás, do futebol não, do ser humano. A gente aceita demais ou valoriza demais a nossa experiência prática
E às vezes só usa a ciência quando a gente quer validar aquilo que a gente pensa. E eu acho que não pode ser nenhuma coisa e nem outra. A gente tem de buscar o equilíbrio. O atleta é corresponsável por todo o processo, Ximenes. Vem lá você com toda a sua organização, a sua força, a sua sede de vencer, e chega no atleta, quem que vai me marcar hoje? O que ele vai fazer? O que eu tenho que fazer porque eu vou jogar contra ele? Eu não conheço muito bem ele. Cadê a função do atleta? Cadê a participação do atleta nessa partida, no processo, no jogo, na preparação de toda a pré-temporada? O atleta é responsável também. Ele não pode abrir mão disso. Então está muito confortável isso aí. Essa responsabilidade tem que ser dividida. Mas isso, Gotardo, eu concordo com você, mas o que a gente está vendo hoje é consequência do que a gente plantou ontem. A gente continua produzindo jogadores de futebol e não atletas profissionais. A gente continua sem investir na educação dos nossos atletas. Então, o atleta está fazendo hoje, com 23, 24 anos, o que ele fez ao longo do seu processo de formação. Então a gente está cobrando algo que muitas das vezes o atleta não tem condição de te entregar. Ou porque ele foi mal preparado, ou porque as coisas não foram claras no momento da contratação, ou porque a gente, de alguma forma, aceitou o processo. Eu fico imaginando o nível que nós encontramos hoje, né? Que o futebol envolve... Quando os estaduais se encerram, você sabe que nós temos mais de 10 mil atletas desempregados. Correto? Muito mais. Nós temos entre 24 e 25 mil atletas profissionais no Brasil. Eu não quero exagerar, entendeu? Mas é o fato. É o fato. E quando você fala, não fala só atletas, não. Você fala roupeiro, massagista. Arbitragem, preparador físico, treinadores, fisiologistas. E as famílias desses profissionais também. Então o negócio é muito grave. Uhum. E como o nosso campeonato, nós só enxergamos a Série A, né? Nossos programas esportivos só enxergam a Série A. De vez em quando dá uma olhadinha assim, mais piada na Série B. Quando tem um grande, né? Ou Série C, Série D, esquece. Esquece. Ninguém viu como é que foi a rodada da Série D no sábado e domingo. Ninguém viu. Não, eu vi, porque por dever de ofício, acompanhei, posso te falar vários resultados, e o que me doeu é a gente ver um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro sem uma placa publicitária, Gotardo. Uma placa publicitária. O terceiro campeonato mais importante nacional do país nosso, sem uma placa publicitária. E na Série C tem clubes que já estiveram na A várias vezes. Com certeza. Figueirense é um. Com certeza. Náutico. Remo. Sim. Né? O Paysandu subiu agora. O ABC. Volta Redonda já frequenta há muito tempo ali a Série C do campeonato. ABC. América de Natal está na Série D. Em 2005 estava na Série A. É uma loucura isso aí. Empatou, inclusive, ontem no estreia, fora de casa. Eu lembro, o Ipatinga fez 0-0 com a Portuguesa. Vamos seguir o roteiro da... porque senão a gente vai... Bom, então o Botafogo é o seguinte, uma equipe que se defendeu bem, né? Em alguns momentos fez uma linha de 5, chegou até 6, a primeira linha, né? Logo, explorou a fragilidade do física, né? E o espaço que o Flamengo deixou com aqueles malucos que são velozes, né? Você tem o Jefinho, você tem o Júnior Santos, né? Fala malucos no bom sentido, tá, gente? Né? E tentando fazer, que aliás, um golaço, né, do Luiz Henrique, uma chapadinha bem, assim, de qualidade, né? Domínio técnico ali absurdo, o gesto técnico, né? Quando estava 1-0, o Botafogo quase fez um gol saindo do tiro de meta, uma construção que acabou com a defesa do Rossi, que foi fantástica. Então, e essa marcação alta que o Flamengo já fez muitas vezes e foi extremamente eficiente em muitos casos. Contra o Palmeiras, contra o Fluminense, nesse jogo não deu certo. Sim. Não deu certo, né? E falar um pouquinho também, já dentro da sua função, da sua carreira, o que você achou do Renato Gaúcho lá no jogo do Grêmio? Que ele fez. O Renato, eu adoro o Renato. Eu sou fã do Renato. Gosto do Renato como pessoa. É um cara que incrível. O coração do Renato desse tamanho assim, ajuda todo mundo. Nós estamos falando do Renato profissional. Que ali eu acho que ele descarregou uma emoção que estava acumulada. Né? O que você achou? E o que você faria ali junto com o Renato? Como você agiria para tentar contornar isso tudo? Então, eu acho que o Renato quis marcar uma posição que talvez tenha sido um pouco excessiva a forma como ele fez, porque eu acho que tirar
os jogadores do banco e ir para dentro do vestiário, é uma mensagem muito forte, apesar de eu entender perfeitamente o que ele quis dizer. Eu não posso medir se realmente foi o diretor da arbitragem baiana que falou para o quarto árbitro, isso não dá para a gente avaliar agora. Mas eu acho que talvez o Renato tenha feito o correto, talvez da maneira errada. Eu acho que ele poderia ter esperado acabar o jogo, faltava pouco para acabar o jogo, ele já estava perdendo, então fica parecendo uma coisa de derrota que não é do Renato. Volto a dizer, eu sou fã como pessoa, sou fã como profissional, sim, mas eu, sinceramente, eu não gosto muito, sabe, Gotardo, de falar, que profissionais falem sobre arbitragem. Eu acho que falar sobre arbitragem tem que ser mais institucional, mais do vice-presidente de futebol, quando é o caso associativo, e dos CEOs, quando é o caso de SAFs. Eu acho que os profissionais que estão no mercado, às vezes eles trazem para eles desgastes que ele tem com profissionais de um clube para outro. Eu não gosto disso. Eu acho que está na acumulada. Pode ser. Ele extravasou um pouquinho, sim, mas então a posição sua da diretoria seria pós-partida. Seria pós-partida. Sim, fazer os comunicados. Eu acho que é o correto. Me parece que aquela pessoa que deu o pitaco lá se transformou em delegado da partida, mas então, não era delegado até então. Era um credenciado, mas não era oficial da partida. Por isso que eu te falo, então você já toma uma decisão para depois entender o processo. Aí a gente não sabe o que ele estava fazendo lá, né? Então eu acho que ele poderia esperar um pouquinho mais para poder questionar algo que pode ser até legítimo, né? Mas pelo que eu vi, parece que pegaram o atleta lá xingando realmente a arbitragem. É o atacante. Mas acho que isso é um tiro no pé, pode trazer danos mais à frente, ou não, apenas é mais... Acho que não, acho que é pontual. A gente está vivendo num mundo hoje de muita exposição pós-jogo, mas daqui a 48 horas já tem o escândalo da vez. Tem outro. E com todo respeito, o Renato é grande demais para ter sua carreira de alguma maneira. Tem um escândalo que vai apagar o... Achar o pé do Renato para poder dar um tiro nele não é fácil não, viu, cara? Que o pé dele é muito grande. Ele é o pé por ele é esperto. Mas ele não reclama de arbitragem. Já vi várias entrevistas. É raro, é muito raro. E já vi várias vezes ele entrar em campo e parabenizar a atuação do árbitro. Exatamente. Várias vezes vi também. Não, sem dúvida. Sem dúvida. É difícil, ele deve estar meio esgotado emocionalmente. Eu gosto demais do Renato, acho que o Renato... Mas que continue trabalhando, Renato, porque tem muita gente que depois dos estaduais está desempregado aí, tá? Então você está trabalhando, tá legal. É isso aí. Pô, Renato, Alexandre, todo mundo que está lá. Ótima pessoa, Alexandre. Fantástico, fantástico. E já que nós estamos falando aqui da função CEO, né, um gestor que conhece tudo dentro do futebol, tem a visão macro de tudo, ele aprofunda, o Felipe aprofunda em muitos assuntos, é lógico, não tem tempo para isso, e eu quero trazer a experiência dele de campo, extracampo, né, aqui para vocês, estar acompanhando. Cássio, goleiro do Corinthians. Entendeu? Nós vimos que ele ficou lá no banco, porque no contrato diz assim, eu não sou titular, eu não vou ficar no banco. Sim. Tá escrito isso? Não tá não. Não tá. Não tá não. Eu quero concentrar sozinho, quarto isolado, né, um quarto só para mim, tá em contrato? Tá. Pode ser. Pode ser. É possível. Pode ser. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Sim. Agora, você não é obrigado a ser titular, ou seja, o contrato não exige isso. Exige uma conduta profissional, honesta, correta. Até porque a instituição é isso aí, é representada por você. Sim. O emprego, né, o clube te dá, mas a carreira é sua. Sim. Né? E o que você achou disso aí? Da saída dele, que é um parecer técnico, né? Mas a posição de que ele teve nessa partida contra o... Qual foi contra mesmo? Ontem, o Fluminense. 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 Isso. Assim, vamos lá. A gente pode dividir em várias coisas isso aí, né? Primeiro, né, como as pessoas gostam de divulgar muito quando o atleta verbaliza, né? A saúde mental, ela é um ponto que a gente precisa tratar no dia a dia e não simplesmente lembrar dela quando acontece um caso de suicídio, quando acontece um caso de um atleta que verbaliza a pressão que ele está sofrendo mentalmente dentro de um processo de clube. Então, posto isso, o que eu imagino? Eu acho que foi uma atitude de muita coragem do Antônio Oliveira e do Fabinho Soldado, que é o executivo do Corinthians, colocar o Cássio na reserva. Acho que foi importante, né? Porque
Pode ser que se o Corinthians perde o jogo do Fluminense, ia ter gente falando que o Cássio não podia sair. Então eu acho que foi importante eles terem feito isso. Eu penso que a vitória do Corinthians deu alívio, diminuiu um pouco a pressão interna, que por Corinthians, né, cara? Igual o Corinthians é só Flamengo, né? Então diminuiu um pouco a pressão interna que o clube está vivendo e vai dar um pouco... um respiro para que o Cássio relaxe um pouco e lute para retomar a sua titularidade, que a partir de agora é uma decisão do Antônio, né? Ele ganhou o jogo com o outro goleiro, vamos ver o que isso vai acontecer. E aquilo que eu te digo, o Cássio talvez já estivesse dando muitos sinais, não esse ano, mas talvez até um pouco mais de um ano, que talvez... ir para a reserva pudesse ter ajudado para que ele não chegasse num limite tão duro de ter de verbalizar isso na imprensa para que alguma decisão fosse tomada. Vou pegar esse gancho de sinais que você falou. Eu observo bastante essas funções todas, porque eu vejo o jogo para mim, inicialmente o jogo individual. E normalmente as pessoas falam assim, goleiro é uma posição difícil de jogar. Eu não concordo. Para mim é a segunda melhor posição para se jogar. A primeira é atacante. Pergunta pro Romário, pro Bebeto, né, Careca, os Ronaldos aí. O atacante é aquele 9 que a gente fala, né? Hoje os pontas estão sofrendo muito, né? É um desgaste físico absurdo, né? Ainda mais já nesse jogo mesmo do Fluminense, você vê a transição defensiva do Fluminense, a mais simples que tem, aquela todo mundo voltando ali fechando o bloco, como diz o Joel, fecha a casinha, todo mundo ali. Tanto é que o Canto vem também, o Cano vem também, vem e fecha ali. Sim. Infelizmente, por 2 vezes ele errou e uma delas saiu o gol. Que não era dele, mas ele colabora fortemente. Já fez isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes, Só notaram agora porque aconteceu o gol. A ideia de jogo, né? Ele não é construtor, ele é um finalizador, na verdade, né? Bom, aí, essa maneira dele jogar, do cara jogar, eu observo os lances, os detalhes técnicos. Eu discuto, como qualquer treinador de goleiro, discuto em bom sentido, sobre falhas de goleiro. Porque eu vejo como falha alguns lances que não saem gol. Ou os lances que, no primeiro lance, falhou, não aconteceu gol, mas em seguida esse lance, essa falha, originou o gol. Que vem acarretando isso aí, né? O Cássio, ele já vinha falando, a meu modo de ver, já há muito tempo. E algumas falhas assim que não comprometiam, né? Falha técnica, de posicionamento e tal. E o Antônio foi muito corajoso, ele conseguiu enxergar isso. Eu acho que transferiram todo esse momento pro Antônio. Sim. Ele foi corajoso. Agora ele tem menção honrosa ao Fabinho, que certamente deve ter dado apoio para ele, que né? conhece muito futebol, Fabinho. Conhece muito. Já ralou bastante também, né? E trabalhou aqui no Flamengo, o quanto foi. Agora, o goleiro que entrou não tem nada a ver com isso. Não. Ele também tem que ser respeitado e vai continuar jogando, eu acho, né? Sim. Vai continuar jogando, né? Faz uma partida boa. Imagina a pressão que ele entrou. Muito. Se o Cássio foi sacado, eu que estou entrando agora não posso errar. Não posso errar. E ele cometeu lá um erro, mas que não deu em nada. Quase, né? Não deu em nada. Porque eu sou da época em que goleiro defendia agarrando a bola, segurando a bola. Sim. Você vai falar assim... mas a bola mudou agora, é um material sintético, faz mais curvas, sobe, desce, faz 3, 4 curvas para chegar até as mãos do goleiro. Pode ser, mas eu vi muita gente fazendo defesas dificílimas, segurando a bola num tempo só e também em 2 tempos, né? Então talvez seja saudosismo, não sei. Enfim, mas agora esse processo todo, saber, né, nessa função em que você está, em que momento o executivo ele pode questionar uma decisão do treinador, seja ela em qualquer instante, em qualquer momento assim. O que você pensa sobre isso? Existe uma aceitação da parte do comandante técnico? Cara, que bacana que você falou isso. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que todo profissional de qualquer segmento do departamento de futebol pode e deve questionar qualquer outro colega. Só que ele precisa saber o melhor momento, o melhor ambiente e a intensidade da cobrança. Acho que não tem problema nenhum você questionar qualquer pessoa. Agora, escolhe o melhor momento. Escolhe aonde você vai cobrar. E olha a maneira como você vai cobrar. Entendeu? Eu acho que
posto isso, eu acho que não tem problema nenhum, porque o fato de você questionar um profissional, de maneira nenhuma, vai fazer com que ele perca a sua autonomia nas funções que cabem a ele. E eu, particularmente, como profissional, Gotardo, eu prefiro muito mais aquelas pessoas que questionam os meus porquês do que aquelas pessoas que falam amém para mim e vão me criticar pelas costas. Entendeu? Então eu não vejo problema nenhum. O que a gente precisa entender é que a gente precisa respeitar essas 3 regrinhas que não são difíceis de saber, mas são muito difíceis de aplicar, principalmente pela pressão que a gente vive no dia a dia. Esse entendimento não é tão simples assim. Trabalhar com as ideias diferentes, com as divergências, são poucos que entendem, né? Você pode até fazer uma jogada ensaiada com a equipe toda. Se tiver alguma coisa que eu não concordo, vamos conversar, vamos gastar assunto, vamos trocar ideia. Aqui não tem nenhuma, como você falou nisso, aquela verdade absoluta. Vamos trocar ideia. Visão diferente, né? E pode chegar a um consenso aí, para melhor de todos, né? Nada para prejudicar, né? Consenso não é unanimidade. Encerrar um ciclo, né? Consenso não é unanimidade. Exatamente. A gente vive num ambiente que é por natureza hostil, volátil e de muita pressão. Então, quem não está acostumado a trabalhar, a conviver com o contraditório, e quem não está acostumado a trabalhar em zonas de conflito, não pode trabalhar no futebol. O que você tem de evitar de todas as formas é o confronto, né? Através do conflito, você busca uma solução que seja consensual, porque a unanimidade você não vai encontrar nunca. Então, assim, você prefere começar um trabalho do zero ou não se importa com isso, ou pegar já no meio, já trocando o pneu do carro andando? Nenhum trabalho começa do zero, a não ser que você monte um clube do zero. Você não vai chegar num clube, mesmo que seja no meio de uma temporada, e a gente vai... Vou reformular a pergunta. Você prefere começar um trabalho contratando o treinador, né, você dando a sua cara já no início do trabalho, ou você não se importa com isso? Seja o que tiver ali já no comando. Eu vou te falar mais, uma coisa que talvez te choque mais ainda. Eu não faço nenhuma questão que o diretor executivo ou o CEO seja o único responsável pela contratação do treinador. Pelo contrário, eu acho que nos clubes associativos, o presidente deve ser o principal responsável pela validação do nome do treinador. Cabe ao diretor, talvez, o poder de veto. Olha, não, presidente, com esse eu não gostaria de trabalhar. Agora, eu acho que a função treinador, ela continuará sendo a função mais importante do departamento de futebol. Eu penso que o CEO e diretores executivos, eles são facilitadores de processo. Mas eu acho que a grande liderança de um departamento de futebol e precisará continuar sendo o treinador. E para isso eu penso que essa decisão tem que ser tomada em colegiado. Um conjunto, né? Os prós e os contras e o poder de convencimento. Sem né? dúvida. Você faz ali a balança, ninguém põe o dedo por fora da balança. Agora, por outro lado, essa peça que é a mais importante do departamento, que é o treinador, ele precisa entender que não dá mais para chegar em um clube que hoje tem aí no seu departamento 100, 120, 140 pessoas e querer que todo o clube se adapte a ele. Você passou por isso? Você trouxe um treinador que, combinando alguma coisa com ele, e depois nada aconteceu? Eu, infelizmente, já passei algumas vezes na minha vida. E como é que foi o relacionamento? Foi muito duro. Foi muito duro. Perdi emprego, inclusive. Então sobrou para você, pô. Sobrou para mim. Quer dizer, o protagonismo do treinador... Já passei por isso, já. Te deu uma limada. Me deu uma limada. Praticamente fui demitido por um treinador. Não é justo, né, cara? Não é justo. Dizendo que se há algo conversado, por exemplo... Também já levei treinador contra a grande maioria da torcida, que na hora de renovar o contrato foi procurar direto o presidente sem falar comigo. Eu não estou admirado. O futebol nada me espanta mais. Tá? Me desculpe dizer isso aí, eu já vi muita coisa. Sim. Em qualquer escala, em qualquer setor, departamento, tem isso tudo aí. Né? E porque a gente fala desde os anos 80, que eu venho vendo, revendo,
e não aceitando algumas decisões. A gente convive, mas não aceita. Né? A gente sabe como é que funciona isso daí. E para encerrar esse assunto desse jogo do Corinthians, você gostou da atuação do Fluminense? Eu não vi o jogo com muita atenção, porque eu estava assistindo com mais atenção o jogo do Curitiba com o Brusque. Eu tenho muita ligação ali com o Curitiba, então eu estava indo e voltando. 1-0 Curitiba. Ali no jogo 1-0, um jogo duríssimo, né, um gol no final do segundo tempo. Série B vai ser incrível esse ano. Vai ser incrível esse ano. Então eu estava mais zapeando assim, mas eu tenho visto que o Diniz está com muita dificuldade nessa temporada, né, de conseguir se desvencilhar e chegar com qualidade o jogo construído dele na área do adversário, né? Então isso é um fato. Eu acho que é importante que a gente coloque isso, né, Gotardo? A gente valoriza demais pedaços de uma conquista para depois pegar esses mesmos pedaços e transformarmos como a causa da derrota. Então, ninguém ganha somente por um modelo de jogo, assim como ninguém só perde por causa de um modelo de jogo. O futebol é muito mais complexo do que somente isso. Então, infelizmente, eu falo, tentam dar para personagens que o sistema gosta muito disso, né? Ele gosta de heróis e de bandidos. Ele não gosta de pessoas comuns. Então gostam de transformar pessoas em heróis na vitória para depois transformá-las, oferecer a sua cabeça numa bandeja na derrota. Então vamos aguardar o final da temporada para ver as soluções que o modelo do Fluminense permite, o modelo de gestão do Fluminense permite que o tenha, né? O Fluminense tem um presidente jovem, arrojado, sim, ambicioso e que consegue suportar o profissional da maneira que ele achar que deva. Ninguém vai fazer o Mário Bittencourt demitir o treinador dele que não seja a convicção que ele tem que demitir. Esse é o primeiro ponto. Ele tem ali, para mim, hoje, em atividade, o gestor mais experiente do futebol brasileiro, que é o Paulo Angione. E tem, juntamente com esses dois, o Fred, que parou de jogar, mas é um ícone para o Fluminense, que certamente tem ali internamente do clube casca suficiente e força suficiente para manter o projeto, manter o modelo, caso eles queiram, ou mudar o modelo no momento que eles acham que devam. Eu concordo com você, mas a solução está nas mãos do Diniz. Essa é a minha conclusão. Só nas mãos dele. Ele tem um antídoto. Né? Ele tem que saber quando usar, como usar. Isso, palavras minhas também, lá do treinador que eu tenho. Tá? Eu vi um time bem sentindo bem o jogo. O Corinthians foi um time cirúrgico, simples demais. Aproveitou os erros que o Fluminense, o que proporcionou, na verdade, na partida, forçado pela imposição tática do Corinthians, né? Infelizmente o Fluminense não teve aquele desempenho novamente técnico que a gente esperava. Você vê, por exemplo, o Ganso é um atleta e o Renato Augusto são os cerebrais do time, né? Se eles não estão bem, como o Arrascaeta você citou no início, ele interfere demais na produtividade da equipe. O Ganso é um atleta hoje que ele desenvolveu o poder de fazer faltas. E praticamente todo jogo ele faz um pênalti. Ele agarra todo mundo ali na área. Entendeu? E ele faz falta mesmo. Ele não faz uma só, ele faz bastante falta. Ele criou esse mecanismo de defesa nele, né? Mas o jogo dele é de construção. Se ele não estiver bem, assim como os outros, né? Enfim, eu não vou citar nomes de atletas. O André fez falta, o André é zagueiro. Não é zagueiro, né? O Felipe Melo é zagueiro? Não é. Ele está zagueiro, mas não é. Enfim, esse é um outro assunto, tanto é que a solução está nas mãos do Diniz. Caberia um podcast aqui, né? Ano passado tinha gente que parecia que estava esperando o momento do Fluminense perder um campeonato para falar que é porque o time era velho, porque o time não dava. Parece que muita gente torceu contra, talvez até tricolores torceram contra, né? Então, o time do Fluminense não vai chegar no final da temporada, e o Fluminense foi bicampeão carioca ano passado, foi campeão da Libertadores, depois ganhou aqui essa Sul-Americana, né? Supercopa, né, que chama, né? A antiga Sul-Americana, né? Não, a Sul-Americana ainda existe, né? Mas é o vencedor da Libertadores contra o vencedor aquele jogo de... a Recopa, exatamente isso. Então, o que eu digo,
não vamos parar de endeusar as pessoas, né? Vamos dar a elas o tamanho que elas têm. Pois é. E aí eu digo que aí o Corinthians, nesse jogo simples dele, né, defendendo no segundo tempo com 5-6 atrás também. Aliás, deixar claro que os dois zagueiros do Corinthians jogaram muito bem. O Kaká, cria do Cruzeiro, sim, que saiu que ninguém sabe, ninguém viu. Sim. Saiu barato demais. Parece que ele cometeu um vacilo na vida pessoal e aquilo foi interferir na decisão sobre, sim, a carreira dele. Bom zagueiro. Muito firme os dois zagueiros, tá? Jogaram muito bem. Olha, eu já tenho uma queda para zagueiro, então sim, vou falar bem dos caras. Olha, eu vou dar um recado para você que é corintiano, cara. Sabe o que mais me chamou a atenção no Kaká ontem? Vejam a comemoração do Kaká depois que ele fez o gol. Eu reparei. Quem mexe com futebol sabe que comemoração contida, consciente, sabia o que estava, sabia a importância daquele gol, firmeza, mas ao mesmo tempo sem sair, sabe, do momento que ele estava vivendo ali. Cara, me impressionou a comemoração do gol do Kaká ontem, cara. Você querer falar, tá vendo? Não teve nada disso. Foi injustiçado. Nada disso. É pra cara. Você. Não, ele deu um passo. Cara, que passo importante que eu tô dando, reconhecendo a importância daquele passo, mas sem se deslumbrar. Me chamou a atenção. Tá bem, tá forte, né? Agora, forte. Tá grandão, tá forte. Jogaram muito bem. E é interessante, o que os dois fizeram nesse jogo, eles acabaram com a exploração da segunda linha do Fluminense. Ou seja, o Fluminense não encontrou um jogo nas costas da segunda linha do Corinthians. Sim. Porque eles anularam isso daí. Rápidos, né? Vão pra caça rápido. Como diz a linguagem acadêmica, salta. Eles saltaram. Entendeu? É um negócio... Enfim, a linguagem está aí para explorar, né? Eu fico no meu básico ali que não... Fala as duas. Sim. Eu falo as duas. Não tem problema. Qual que você quer? Sim. Aí o cara importante é se comunicar utiliza, com o seu né? Que bom. Depois dessa sua experiência que você teve lá que não foi pouca, na verdade, do Flamengo, você passou pelo Santos. O Santos, eu tô em casa, eu não sei de nada, eu vi na televisão, você estava lá, trabalho muito bem feito, aí você saiu. Que raio de coisa que aconteceu lá, cara? 9 dias antes da final da Libertadores. Isso foi a maior dor da minha vida, tirando as perdas de familiares, obviamente. A maior dor da minha vida esportiva foi essa. Eu juntamente com o Márcio Santos, né? Não foi só eu. O Márcio Santos era o Becão, zagueirão. Ele era o coordenador técnico, né? Eu era... Lá chamava superintendente de futebol. É uma questão política, né? A temporada de 2020 entrou para a temporada de 2021. Mas qual a justificativa da sua saída? Estava tão bem. Cara... Fica à vontade, assim. Porque é difícil de falar, sabe, Gotardo? Assim, mexer numa ferida Desculpa. Muito dura, porque a gente estava dentro do ônibus, saindo para Fortaleza, né? Eu fui tirado de dentro do ônibus, fui chamado na Vila Belmiro, fui comunicado a minha demissão e eu fui proibido, inclusive, de me despedir dos atletas. Não acredito. Eu não, Desculpa. Eu fui proibido de me despedir dos atletas. Então, assim, é algo que eu não desejo para ninguém o que eu passei. Para ninguém. Então, foi uma demissão política mesmo. Cara... 100%. Narrativas, né, o Gotardo? Eu acho que qualquer coisa que se explicar agora, eu acho que isso, antes de mais nada, foi uma atitude desumana para um profissional, na época com 50 anos, que persegue por 30 anos a disputa de um título, né? E ter de passar por isso dessa forma, né? Isso é algo que eu não desejo para ninguém, porque realmente é algo muito dolorido. É muito dolorido essa situação naquele momento de vida. Mas o que não te mata te fortalece, né, o Gotardo? Isso, enfim. Não tenho muito mais, porque eu não quero falar sobre pessoas, sabe? Porque quando a gente fala sobre pessoas, às vezes isso respinga em instituição, e muito menos, a instituição não pode pagar pela falha das pessoas, né? Me entristeceu muito a perda da Libertadores para o Palmeiras, porque eu me sentiria campeão da Libertadores, assim como me entristeceu mais ainda o rebaixamento do Santos, porque um clube como o Santos
É inacreditável ter sido rebaixado para a segunda divisão, mas não tenho nenhum tipo de prazer, sarcasmo com as pessoas que fizeram isso comigo. Pelo contrário, é preciso ressignificar e entender que isso foi por algum motivo na sua vida, né? O rebaixamento, mas vinha sendo já construído há uns 4, 5 anos, porque eu tenho amigos santistas, talvez 3, né? 3? Talvez 3. Eu vim acompanhando assim, e aí o ano retrasado, eu falei, nossa, dessa vez não vai escapar. Aí foi. Acabou tirando 2 pontos do Botafogo ano passado, que fez muita falta o Botafogo, mas não mudou o rebaixamento, a questão do rebaixamento do Santos, né? Na era dos pontos corridos, você tinha São Paulo, Flamengo, tem São Paulo, Flamengo e Cuiabá. E agora o Cuiabá, né? O Cuiabá, 3 times aí que não sofreram rebaixamento na era dos pontos corridos, né? São Paulo também não, teve acho que um rebaixamento só no Paulistão ali, que até hoje é questionado. Acho que na verdade não é só na era dos pontos corridos, não. Acho que é a partir de 70 o rebaixamento, porque na era dos pontos corridos tem outros times que não caíram. Pontos corridos? Acho que não. Era o Santos também. Eu não tenho exato essa informação. Bom, a sua maneira de analisar, eu vejo assim, bastante objetividade, né? Você entrega de corpo e alma mesmo. E como é que foi a sua relação com um cara que você já citou aqui, que admira demais, que é o Petkovic, né? O Pet trabalhou, que eu acho assim que é a experiência dele, o pessoal, ele já trabalhou com atletas de alto rendimento sempre, mas de muita expressão. E o Petkovic é um cara que chama muita atenção porque ele sempre desenvolveu tudo com muito carinho e amor. Sim. Ou seja, intensidade, né? E ele foi seu treinador também. Foi. Né? E ele também é um cara que tem facilidade. Ele fez um curso de gestão. Sim. Na Espanha. Na Espanha, se não me engano. Espanha. E como é que foi essa relação com ele? Porque ele é um cara de personalidade muito forte. Muito. E a sua experiência com ele? Como é que foi? Puxa, eu posso dizer que o Pet é um dos 3 melhores amigos que eu tenho no futebol, né? Uma amizade de mais de 20 anos. A gente, desde a primeira vez que a gente se encontrou no Vasco, a gente já gostou um do outro, né? Para falar do Pet, é importante da gente falar do povo sérvio, né? Porque é um povo que está no centro de todas as principais revoluções que aconteceu no mundo ocidental, né? Perto da divisa ali. Então, é um povo sofrido, é um povo forte, é um povo que cresceu na dificuldade, é um povo que viveu muitas culturas, que sabe passar por dificuldade. Você não pode dissociar o Petkovic carioca do Petkovic sérvio, né? Então, se você não entender esse processo, dificilmente você vai entender o Petkovic. Eu trabalhei com alguns também, eles não têm medo de trabalho. É uma coisa impressionante. Eles encaram qualquer situação. Você vai ali, não, faço também. É impressionante, acho que a dificuldade forjou esse pessoal todo, assim como você diz no seu livro, né? É isso. Que você cresceu bastante com as derrotas. Sem dúvida. Porque a frustrações. dificuldade te forja, né? Para você ter uma ideia, Gotardo, a Sérvia é um país que não tem 7 milhões de habitantes e é a 6ª melhor educação do mundo. Impressionante. Do mundo. Então você imagina só o que é isso, o que representa aquele país. Então, o Pet é um cara que fala 5 idiomas, é um cara que é formado em enfermagem, né? Então é um cara que ele teve muita dificuldade de ser entendido no Brasil por causa disso. Você conhece muito bem nosso ambiente de vestiário, né? Como as pessoas se afastam ou tentam afastar aquilo que eles não dominam, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar ao lado dele, no Vasco, depois no Fluminense, depois no Atlético Mineiro, depois no Criciúma, e sempre ser amigo dele. Então eu sigo aprendendo, sigo entendendo, sigo torcendo, sigo brigando muito com ele, né? Ele está aí nesse momento da vida dele que ele foi ali para treinador, foi para comentarista, e pior que ele faz bem tudo que ele se propõe a fazer. Vamos ver se ele se encontra aí agora. Me amarra quando ele fica bravo. Ele fica bravo, ele está comentando. Mas será que ele desistiu do comando técnico? Ou ele apenas adiou? Eu acho que como treinador ele está fora. Sinceramente, eu acho que ele está fora.
Eu acho que talvez aí como um diretor técnico, um diretor executivo, ele ainda alimente essa esperança. Ele tem jogo de cintura que você tem? Acho que não. Difícil, hein? Acho que não. Mas eu já falei para ele, se você for um dia para um clube, pode deixar que eu vou para segurar a sua personalidade um pouco, aí não tem problema. Acho melhor ele comprar um clube, né? Vamos mostrar uma jogada aqui, que eu gosto de analisar algumas jogadas. Vai ser a nossa primeira vez, que é o lance de uma penalidade que o Vasco conquistou. Sim. Não executou, não traduziu em gol, mas tem essa penalidade. Tá. Muitos dizem que foi pênalti. Então. Eu digo que não. Para mim não foi pênalti. Para mim também não foi pênalti. Eu estou ilustrando com essa imagem porque nós temos outras imagens de jogos passados, rodadas passadas, discutíveis, né? Sim. Inclusive o próprio Vasco Sim. tem um chute do zagueiro no atleta na linha de fundo, tem o lance da mão no zagueiro do Vasco, né? Tem o lance do... Olha, dá só uma paradinha aqui nessa bola, nesse frame, que eu acho muito importante o seguinte: muitas vezes a gente fixa o nosso olho na bola. Isso. E esquece de acompanhar o corpo. Não vê a jogada. Então, toda. Às vezes, o tranco ele ocorre em cima e você está olhando embaixo e não vê. Mas nesse caso, você vê que o zagueiro do Criciúma, ele está com o braço esquerdo para trás e o braço direito bem aberto, ou seja, não tem contato dele com o corpo do Verratti, né? E quando o Verratti toca na bola, ele na hora dobra o joelho, né? Então eu acho que isso aí, na minha opinião, não seria pênalti. O que eu não consigo entender é como que um lance desse não vai pro VAR, cara. Isso não, assim, uma vez eu falei com o árbitro, né, sobre esse lance, esse tipo de jogada. Ele é o único que apitava como falta do atacante. Vamos trazer esse comentário para essa imagem. Então, para ele, essa é a falta do Verratti. Sim. E não do zagueiro do Criciúma. É isso, na realidade, para mim é a mesma coisa. Né? Porque em nenhum momento a bola hoje, se você analisar, a bola está livre? Está. Ela está limpa? Está limpa. Sim. Mas se você analisar a intenção dos dois, ninguém vai fazer pênalti porque quer, né? Olha a distância de uma perna para outra, ele já está desequilibrado, ele está num processo sem equilíbrio, né? E o jogador do Criciúma está bem equilibrado na jogada, né? Não, foi falta do Verratti. Eu já não quero trazer paz, tá? Conduta antidesportiva, né? Foi falta do Verratti, só que o juiz errou, na minha opinião, errou, e deu pênalti, e o pênalti não foi realizado. Na minha também. Enfim, mas de qualquer forma... São coisas que poderiam mudar a história de um jogo, né? Mudação de jogo. Se faz o gol, né, o Vasco faria 1-0 na partida. Como foi o lance do Maguinho com o Bruno Henrique. Maguinho foi expulso ainda no lance da cotovelada. Da cotovelada. Que não foi nada. Atlético Goianiense. Foi apenas um contato normal e jogada normal. O juiz errou 2 vezes. E ainda ter expulsado ainda o menino, né? Então, e o duro é que às vezes, que eu digo, né? A gente está confundindo cada vez mais, né? Porque quando o negócio é do nosso lado, a gente quer mostrar coisas que foram para o nosso bem, né? Então, aí... O fato do Bruno Henrique mostrar que a boca dele foi cortada não faz que o lance, para mim, seja mais ou menos pênalti, né? Porque o contato não necessariamente é falta, né? Eu vou analisar essa jogada assim, rapidamente. O Bruno Henrique viu a bola viajando, ele olhou a altura do Maguinho, que tem 1,65m, 66, e o Bruno tem 1,86m, né? Ele falou, 85. Aí ele falou assim, a bola tá viajando, o Maguinho não vai alcançar, eu vou encostar e vou dominar no peito e vou dar chapada. Que ele faz muito bem. E isso, faz, aliás, pô, faz. Ele pensou 2 ou 3 jogadas nesse momento. Sim. Ele encontrou essa como a solução, só que ele não conhecia a força do Maguinho, a potência que o Maguinho tem. Sim. Que eu conheço o Maguinho desde a época do Tupi, de Juiz de Fora, que era volante. Né? Ele foi para o Japão, ficou anos e anos lá, e retornou ao Brasil pelo Vila, e hoje retornou ao Brasil pelo Goiás, né? E hoje está no Atlético. Mas a história dele toda começou lá no Vila, depois do Tupi de Juiz de Fora. Então, também para mim não foi penalidade nenhuma. Interessante que isso aí dá margem para discussão. Eu olho a jogada num todo. Sim. Por exemplo, o cara chutou a bola, bateu na mão do zagueiro, que o zagueiro estava levemente assim, fora da linha do corpo, né, do segmento do corpo, mas essa bola é para fora. É pênalti? Não. A bola é para fora, gente. Analisa a jogada, por favor. Se a bola vai em direção ao gol, tudo bem, é penalidade, é pênalti. Mas tá indo para linha de fundo, pô.
Todo mundo pede, aquele escândalo todo, aquela pressão sobre a arbitragem, a bola que não ia dar em nada mesmo. Por que tem que apitar pênalti? Aí, às vezes, a sabedoria dos velhos, né, dizem muito sobre isso. Eu estou falando isso porque Dr. João Avelange, né, Dr. João Avelange, saudoso João Avelange, ele, quando perguntavam sobre a arbitragem eletrônica para ele falava assim: eu nunca colocarei a arbitragem eletrônica no futebol enquanto eu estiver vivo, porque é o erro que produz a discussão no futebol e faz ele ser o que é. As pessoas pensavam que o VAR traria a diminuição das discussões no futebol, pelo contrário, elas aumentaram, né? E eu sou a favor do VAR, hein? Só quero deixar claro isso. Eu sou a favor, mas desde que ele seja bem utilizado. Sim. E como a própria garota que estava lá, ela comentando o lance, acho que foi esse lance mesmo do Vasco, foi o lance anterior, que ela falou assim: não foi pênalti não, acho que foi um lance contra o Grêmio, se eu não me engano, né? Enfim, está rolando o jogo do Choque Rei, né? São Paulo e Palmeiras, e então a gente não tem como comentar esse jogo, né? Então nós comentamos aqui dos times do Rio, um pouquinho também do Corinthians, né? A gente vai comentar todos os jogos aí do Brasil, que não tem como, né, Felipe? Não dá. Mas a intenção é sempre falar um pouquinho, alguns lances assim mais polêmicos. Então esteja aí você curtindo, comentando, né? Compartilhe também, siga as mídias, as redes do Felipe Ximenes, que tem um conteúdo fantástico, tem os seus cursos, né? A consultoria, e ele tem muita coisa boa para passar para você e para nós também. Ximenes, nós temos muitas SAFs no Brasil, né? Mas você acha que temos quantas? Citamos no primeiro episódio que tem umas 8, 9 que a gente fala de Série A, Série Sim. B, né? Mas no total você acha que nós temos quantas SAFs? Olha, o Gotardo, eu tenho certeza que a gente vai terminar 2024 com pelo menos 50 SAFs no Brasil. Uau! Sério, cara? Sério. Existem muitas SAFs sendo feitas no interior de São Paulo. Existem muitas SAFs sendo feitas no interior de Minas Gerais. O Atletique, por exemplo, é uma SAF. Tá aí na Série C já. Começou vencendo. Começou vencendo. Já é um clube interessante para se acompanhar. O Norton, que é um clube de um ex-dono do Atletique, que vendeu a sua participação na SAF do Atletique, que é de Montes Claros, meu querido amigo Vitor Felipe, também é outra SAF. O Azures já é uma SAF que já realizou uma venda. O América de Natal hoje é SAF. A gente tem vários clubes que são SAF. O Retrô não é SAF. O Retrô SAF. É quase SAF. Mas né? Tem dono. O Laércio tem dono. Bota dono nisso. Ele disse que é apaixonado. Eu não conheço ele, não. Pô, Laércio, sabe uma coisa? Faz um convite pra gente passear aí, conhecer um pouquinho mais. Pô, vamos lá, cara. O Gustavo, que é o gerente, assim como o Laércio, são amigos. Vamos combinar um dia de visitá-los. Pô, você é ótimo. Se estiver vendo a gente aí, Gustavo e Laércio, vão mandar uma passagem pra gente visitar lá o Retrô. Manda, pô. Joguei em Recife, né? Por 2 vezes. Eu joguei no Náutico e no Sport. Eu trabalhei no Náutico também. Pô, o Náutico é uma loucura, cara. Hoje tá mais organizado, né? Pelo menos de fora que eu vejo. Sim. Enfim, interessante. Então, aí você compartilha, dá ideias, sugestões, que ele tem muito... Faça a pergunta, por exemplo, como é que foi o seu trabalho e está sendo feito o seu trabalho na China? Puta, a China é um projeto muito legal, Gotardo. Eu cheguei na China em 2023, ano passado, através da Prefeitura do Rio, num projeto de cooperação. Você vai falando aí, eu vou pegar água ali. Tranquilo, fica à vontade, até enche meu copo. Um projeto de cooperação entre Brasil e China, entre Rio de Janeiro e Nandim, através da Prefeitura do Rio. Me apresentaram a ideia que eles tinham de desenvolver esse projeto de cooperação no futebol. Então tive na China algumas vezes, a delegação da China veio para cá. Hoje eu dou uma consultoria para o Nandim FC, um clube que está disputando a 2ª divisão do campeonato chinês, tem um projeto de acesso. O treinador do Nandim hoje é o Fábio Cortez, um profissional que eu conheço e respeito muito, trabalha comigo há muitos anos. Ele hoje é o treinador do Nandim. Tem lá um brasileiro, o Matheus Moretti, também jogando no futebol chinês, e eu acho que isso são coisas que a gente abre espaço para que a gente possa conquistar posições de trabalho profissional brasileiro. Então, eu tenho muito orgulho disso, Gotardo. Isso já é uma derivação de todo o trabalho que eu fiz nos meus cursos de capacitação. Aliás, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Gotardo. À vontade. Se você me permitir.
as pessoas às vezes gostam de nos colocar estereótipos. Ah, imagino. Né? Se você não estudou, as pessoas te chamam de ignorante. Se você estudou muito, as pessoas te chamam de incomunicável. As pessoas não conseguem te entender. E às vezes a prática no esporte é muito valorizada e as pessoas não gostam muito da teoria. Só que eu sou um profissional, talvez raro, né, o Gotardo, que todo o meu conhecimento foi feito na prática. E eu fui validar a prática do meu conhecimento na academia, na universidade. Então eu nunca deixei que a ida para a universidade, para a área de docência, me tirasse a vivência e as minhas crenças da prática do dia a dia. A prática construída dentro dos campos, dentro das quadras, embaixo do sol, no calor, andando de ônibus, indo jogar, construindo modelos de gestão, construindo modelos de treinamento. Então, assim, tudo que eu faço hoje nos meus cursos, o Gotardo, é um trabalho totalmente autoral, sabe? Trabalho feito da minha experiência, que naturalmente eu trago outros profissionais, e não é à toa que hoje os meus cursos, Gotardo, já estão espalhados em 20 países, cara. Oh, maravilha. São 16 turmas, são mais de 750 gestores formados. Como as pessoas querem fazer o seu curso, como é que fazem? A inscrição, o cadastro? É só me seguir na rede social. Okay. Eu não abro turma sempre, não, sabe, Tá. Gotardo? Depende se eu estou trabalhando em clube, se eu não estou trabalhando em clube. Sim. Agenda. Mas me segue aí no @Felipe Ximenes, tanto no Instagram quanto LinkedIn, YouTube. O meu canal no YouTube é Felipe Ximenes Oficial. Então, porque a gente se sacrifica tanto, né, Gotardo, para capacitar pessoas, e são tão poucos profissionais dispostos a dividir aquilo que eles sabem, né, que eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu estou desenvolvendo aí há 4 anos. Essa fusão sua aí da teórica, do acadêmico com o que você vivenciou, isso é muito importante, sabe? Eu gosto muito disso. Uhum. Né? E isso tá, esse X aí, né? Esse confronto, essa relação, tá só em você. Quando acontece entre isso aí com outros profissionais, que um é só acadêmico, o outro é só prática, né? O empírico, alguma coisa assim, também é excepcional. Sim. Mas eu conheço um treinador, a minha leitura, eu sempre falo isso, que ele jogou muita bola e estudou bastante. Me parece que ele deixou no segundo plano aquele que ele vivenciou. Uhum. Essa é a leitura que eu tenho de ver as equipes dele jogando. Sim. A conduta, a entrevista dele. Parece que ele está se negando aquela raiz toda que fez ele construir uma carreira belíssima. Sim. Para mim isso está errado, tá? Enfim. Uma vivência não pode eliminar a outra, ela precisa complementar, né? Exatamente, mas eu acho que não. Porque eu, nas minhas palestras que eu dou para os jogadores, quando estou trabalhando, eu falo, pô, vamos procurar aqui, nós temos mais ou menos na internet 5.000 treinos. Ok, então tá, vamos fazer o quê? Pega essa meia dúzia aqui, mais meia dúzia ali, a gente faz em 2, 3 dias todo esse trabalho, ok. Com qual objetivo? Uhum. Por quê? Como é que um jogador, que às vezes é até mal nutrido, né, ou não teve grandes experiências na vida, ele consegue absorver todo aquele conteúdo? Primeiro, um conteúdo, um treino atrapalha o outro. Uhum. Né? E às vezes esse trabalho que está sendo feito não vai ser utilizado na partida. Uhum. Não tem nada a ver com o adversário. É verdade. Quer dizer, então você tem uma infinidade de situações na internet que se consegue preparar um microciclo, um macrociclo facilmente. Mas com qual objetivo? Uhum. Então o que você está dizendo é muito importante. Aquilo que você viveu e aquilo que você conheceu, passou a conhecer através dos livros, né, do seu relacionamento, isso te canalizou aí, transformou num canhão. Uhum. Essa é a minha leitura, tá? Sim. Legal, parabéns. Sim, obrigado. Obrigado. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe, o Gotardo? Eu me orgulho da pessoa que eu me transformei através da minha profissão. A minha vida sempre ela foi pautada em procurar ser um ser humano melhor. Então, ser um profissional correto nada mais é que uma obrigação dentro dos princípios que eu tenho da minha vida. A gente enfrenta naturalmente, às vezes, julgamentos, pré-julgamentos, né? Mas isso faz parte e ninguém está livre disso. O que a gente não pode, o que eu falo sempre, não existe dor maior do que aquela de não ser quem você realmente é.
essa eu não consigo suportar. Eu posso suportar qualquer dor. E já sofri muito ao longo da minha carreira esportiva, sabe, o Gottardo? Mas eu não suportaria a dor de ser uma pessoa que eu não sou para poder me sustentar num cargo ou numa profissão. Eu não vou criar calo nunca com esse tipo aí, cara. Isso aí tem gente que cria calo, passa a ser insensível, Sim. né? Não dá. Eu também concordo com você, cara. Impressionante. Mas isso aí requer coragem, como eu falei para você no primeiro episódio. A coragem é o primeiro, vamos dizer assim, é a Maria Fumaça para você trazer os outros vagões. Sim. Que são as outras qualidades que você tem. É isso. Que eu acredito muito nisso também. Felipe, eu tive uma experiência com um chinês há uns 4, 5 anos atrás. Ele me procurou e me pediu 12 currículos de preparador físico, professor, para os colégios da China. Uhum. Eu falei, sério? Não, tem que ser. Eu falei, quanto é o salário? Falou o salário, tá? Preparei 12 currículos. Assim, pedi nos grupos que a gente tem, né? Eu recebi mais de 20. Falei, pessoal, aqui não tem promessa nenhuma, né? Eu não tenho a outra ponta, eu estou fazendo a gentileza para um chinês que me pediu isso aí e vou encaminhar todos esses currículos lá para ele. Né? Não, sabe que quem é solteiro é mais fácil, né? O cara não tem nenhum cachorro para alimentar, né? Ele vai lá e fica por lá, tal. Eu não sei que fim que deu, me parece que não foi nenhum, sabe? Tem hora que as coisas mudam, né? Sim. Mas separei 12 currículos bons, inclusive tinha um que já estava na Inglaterra trabalhando. Olha. Ele enviou para mim e eu encaminhei lá para o chinês. Assim, como é que está esse mercado para a gente, cara? Bacana. Uma porta boa mesmo? Olha só, Gottardo, inclusive o ano passado eu dei 6 palestras na China para colégios e universidades. A China tem um investimento absurdo na educação. E você quer saber qual o maior problema que eles têm no futebol para formar atletas na China? É porque a China ela vem de 30 anos de controle de natalidade. Então, o governo chinês incentivava os casais a terem poucos filhos. Ou só um. Então, a grande maioria dos casais chineses tem somente um filho. E daí o filho começa a jogar futebol e estudar. Quando ele chega com 14, 15 anos, a exigência da escola é tão grande que ele abandona o futebol. Então, uma das pontas do meu projeto na China é conversar com as secretarias e o Ministério da Educação da China para incluir o futebol como matéria letiva na escola, para que ele não perca a formação educacional e nem perca a formação esportiva. Então eu fiz isso com professores, com mestres e doutores de educação na China para esse sentido. É um mercado? Vai crescer muito. Tem muitos brasileiros lá? Não. A China foi invadida pela Europa. São pouquíssimos profissionais do Brasil lá. É uma das coisas que eu estou lutando para que a gente reconquiste esse espaço. Ótimo. A gente precisa mostrar que a gente tem profissionais capacitados para trabalhar na China. Conte comigo. Você pode ter certeza. Adoraria. Você pode ter certeza. Boa. Inclusive, o fato, se o Fábio for bem agora lá no campeonato chinês, já é um treinador brasileiro treinando um time na China. Isso é fundamental. A gente não tem nenhum brasileiro treinando um time na China atualmente, cara. Isso é muito ruim. Não podemos perder essa oportunidade, né? Já que tem o Fábio ali, dar Sim. todo o apoio para ele e ele entender também que assim como nos anos 70, 80, a gente tinha o mundo árabe em nossas mãos, Sim. e hoje não mais, Sim. A China pode ser realmente esse paraíso para a gente também, né? E o que não falta é gente para trabalhar futebol lá. Hoje não falta jogador, na verdade. Jogador não falta lá, não. Impressionante quanta gente tem ali, cara. Poxa, e você acha que isso nós podemos, de repente, eu acho difícil, mas trazer um clube chinês, fazer uma pré-temporada aqui no Brasil, para que possa estar dando essa minutagem e uma experiência diferente para esse povo? Sim, eu trouxe a delegação chinesa aqui, nós visitamos Maricá, nós trouxemos o projeto do Serra Macaense para apresentar para eles, nós apresentamos o projeto do Serrano, então eu espero que com o passar do tempo a gente atraia a atenção e o interesse deles aqui no Brasil, sim.
né? Não só para fazerem pré-temporada, mas também, por que não, investirem, comprarem um clube, comprarem uma SAF, fazer um trabalho de intercâmbio de jovens chineses aqui. Eu acho que tem muita possibilidade. Força de trabalho e vontade não me faltam, viu, Gotardo? Se você tem um sítio hoje aí já plantando suas sementes aqui no Brasil, né, no caso do Bahia, por que não ter um Xin? Claro. Não conheço nenhum time chinês. O Shandong. O Shandong. É. Para que venha fazer seu trabalho aqui também, oportunizar isso aí, os intercâmbios também, dos colégios, como você acabou de citar, criar uma grade no currículo ali, muito importante, né? Poxa, eu acho que nós gastamos muito bem vários assuntos, né? Eu gostei muito da nossa conversa, acredito que vocês também gostaram, podem recomendar para os seus colegas, seus amigos e profissionais da bola também, né? Você que é pai, que tem um filho aí querendo realizar o sonho de ser atleta, aqui tem ótimas dicas, né? Que é uma espécie de gestão de carreira também, aonde vai poder colocar sua mão, até onde a sua mão alcança, como se relacionar com o pessoal da diretoria, com o CEO, né, o diretor de futebol. Você sabe que uma das coisas que eu provoco dentro da minha comunidade, porque os meus cursos acabaram virando uma comunidade, né, Gotardo? Você vai ver aí no livro. É que as pessoas escrevam livros. Então, a minha comunidade já escreveu 6 livros. Só de alunos meus. Inclusive, um dos livros é escrito por uma mãe de atleta, que mostra a experiência dela na formação do filho como jogador de futebol. Que isso? Muito legal, cara, né, cara? Você startou isso aí. Muito legal. Você que startou sem dúvida, esse sentimento na mãe do garoto. Eu que incentivei as pessoas a escreverem seus livros. Então a gente tem aí... O Parreira fala aqui na contracapa do seu livro, né? Sim. Nós temos pouca literatura, né? É isso, pouca. Muito pouca mesmo. Muita coisa boa foi feita e nada registrado, pouco registrado. Né? E os portugueses descobriram isso aí. É verdade. Antes da gente. Sim. E tocou aí no mercado tanta coisa sobre treinamentos, metodologia, periodização tática, etc, né? Mas bacana, cara. Eu acredito muito no seu trabalho, né? Você tem aí um conteúdo ótimo também para estar absorvendo do Felipe, através dos cursos, através da nossa conversa aqui também, agora desse ótimo livro aqui que ele lançou. Vamos estar conversando mais sobre isso, né? Outras vezes também. Nem que seja algo assim. Vamos fazer um programa de 5 minutos para a gente comentar algo. Pode ser. De repente, toda segunda, depois das rodadas aí. Falar da rodada. Da rodada, os lances assim e tal. Muito legal, cara. Obrigado por tê-lo aqui. Prazer. Agradeço o coração também. Aprendi muito. E vou me debruçar nesse livro aqui. Ó, tem muito a ver comigo. Essa experiência Me dá o seu feedback aí. Vou lá, já comecei a ler. Tanto é que tem um capítulo aí que eu já vivenciei com você, né? Enfim. Faça suas considerações. Antes do Felipe, siga, comente. Siga também as redes do Felipe, né? Troque com ele algumas perguntas, algumas respostas ali. Com certeza você receberá, que também sozinho é muita coisa, né? Mas dá um pouquinho mais de tempo para ele, né? E compartilhe também esse conteúdo, né? Eu vou deixar meu abraço para vocês e passo agora para o Felipe. Puxa, Gotardo, que delícia, né, de conversa. Você é uma pessoa que eu admiro como atleta, como pessoa, como pai de família. Talvez até a sua principal virtude. Eu penso assim, sabe, o Gotardo, a gente nunca pode perder a chance de, quando você tem uma oportunidade num canal como o seu, de falar com pessoas que são apaixonadas pelo futebol. Assim, a gente não pode deixar que o futebol seja maior do que a nossa própria vida. Às vezes a gente se desanima porque a gente não consegue estar dentro do mercado. A gente tem sempre vontade de estar trabalhando. Tem muitos profissionais excelentes no futebol brasileiro que estão desempregados hoje, que estão precisando de oportunidade. Espere a sua oportunidade, mas não pare o seu mundo para esperar ser empregado no futebol. Crie alternativas, crie soluções.
Busque caminhos que possam preencher um pouco, às vezes, o vazio que a gente sente quando está fora do campo, quando a gente não está empregado dentro de um clube, e aquela dor que todo mundo que trabalha com futebol sente quando não está com ele perto. O futebol é muito importante para a gente, sim, mas o futebol não é tudo. E quanto mais você criar alternativas fora do processo, fora desse meio que a gente olha no dia a dia, mais perto você vai estar de estar de volta ao mercado. Pode acreditar nisso. Muito obrigado. Fechou. Ótimo. Obrigado. Valeu. 1 a 0. Pura de inauguração desta Copa do Sabor.